luz, nasce do amor. Mesmo, porque quando a gente vê tudo em Deus, quando Jesus diz, né, o próprio Jesus, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, ora ele, com toda aquela energia, né, um espírito iluminado, reconhece a sua capacidade, limitada à vontade do Pai, né, que dirá nós? Né? Mas isso vem de encontro, né, à falta de humildade nossa, ou seja, a nossa vaidade. Né? Essa é o grande problema nosso, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Né? Então, assim, achar que tudo que a gente consegue decorre só do meu esforço. É claro que o meu esforço, né, ele intervém realmente. Né? É graças a ele que a gente, ao nosso trabalho, que a gente vai conquistando as coisas. Né? Mas, como ele mesmo disse, será que a gente nota que tudo que a gente tem, as pessoas que nos cercam, a família que amamos, né? As coisas que conquistamos, são por nosso esforço e permissão do Pai. Que na hora que eu quero ajudar alguém, né, através da minha energia, através da minha oração, né, muitas vezes, não é porque eu tenho uma oração forte, não, é porque Deus está intervindo, participando, sem diminuir nossa filiação divina. Né? E principalmente porque, como filho deles, os pais geralmente não negam as coisas aos filhos, né? Mas disciplinam-os. Né? Não quer dizer que tudo que eu quero eu consigo. E ele vem mostrar quantos poderosos, né, do ponto de vista de poder financeiro, que se acham donos do mundo ou das situações, eles crescem e daqui a pouco eles caem. Do mesmo jeito que sobem, eles descem. Né? Aquelas pessoas que o aplaudem, depois reconhecem sua limitação e são capazes de não mais estimulá-los ou querê-los. Né? Então, a gente tem que entender que é esse o caminho. Tudo que a gente quiser e fizer, pode ter certeza que tem que ter a permissão do Pai. Então, isso é muito importante. E é óbvio que a gente vai levando para a nossa vida, quando a gente reconhece, quando a gente aprende a ter essa humildade de reconhecer, é só assim que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, que a gente vai desenvolvendo, né, as nossas virtudes. Porque é quando a gente aprende a ter humildade, né, porque humildade não é você se rebaixar abaixo dos outros, não. É você olhar para você, reconhecer a sua materialidade. Né? Nós que aqui estamos, no planeta Terra, a materialidade que assume o espírito. Esse espírito que vem para o nosso corpo. Mas nós, enquanto matéria, nós temos, né, de olhar e ver os nossos lados, os nossos conflitos, as coisas boas que a gente tem e as coisas ainda por consertar. Né? Então, na hora que a gente aprende a ter esse olhar, a gente aprende a desenvolver a direção da nossa vida, em direção ao amor, né? A prática do amor. E aí a gente vai, ao longo disso, com a humildade, a gente vai conquistando, né, a nossa evolução. Então,
quando Jesus nos traz essa mensagem, ele traz a mensagem para que a gente possa, efetivamente, seguir adiante, cumprindo nossa parte, mas certos de que ao nosso lado tem a vontade do Pai. Por isso que muitas vezes a gente não sai nada como eu quero, porque não é o melhor para a gente. Porque o Pai sabe o que é melhor para o filho. O Pai não vai dar uma serpente quando ele pede o pão. Né? Então, é essa verdade que temos que trazer para a nossa vida. E quando a gente vai para o nosso Evangelho, né, que tem, né, também tudo a ver essa mensagem que a gente teve a oportunidade de ver, né, é para a gente não se achar dono da verdade e, de repente, né, querer. Não, é assim mesmo. A pessoa tem que sofrer para crescer, sem perceber que nós somos, muitas vezes, um instrumento para confortar. E aí vem a prática do amor, né? Aquela prática que faz com que você ampare, com que você conforte, com que você chore junto, né? Então, essas coisas que você às vezes não pode minimizar, mas você pode, né, ter a compaixão e participar, né, do sofrimento do outro, amparando e diminuindo esse sofrimento. Né? Então, é muito importante a gente entender que a gente pode ser, sim, instrumento para ajudar a minimizar a dor do outro e não querer aumentá-la como pretexto da evolução dele. Se a gente está diante de alguém que sofre e que temos a oportunidade, está em nós, muitas vezes, a oportunidade de ajuda, é porque nos é permitido ajudar. Então, eu acho que tem tudo a ver a gente, nesse olhar de humildade, a gente saber que sempre estamos, né, que Deus está sempre ao nosso lado, através dos nossos anjos guardiões, através do Mestre Jesus. Então, é o que eu queria comentar, Alexandre, a respeito dessas belas mensagens de hoje.